galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre pastas, subpastas, arquivos, visualização de arquivos e vamos ver também algumas coisas sobre a lixeira, né? Coisas que são importantes da gente saber. E aí eu quero começar na aula de hoje dando o seguinte aviso para vocês. Se possível for, gente, à medida em que a gente vai fazendo, utilizem um celular, tá? Utilizem um celularzinho do lado para você ir assistindo pelo celular e fazendo pelo computador. Se você conseguir fazer isso, você vai perceber que enquanto assiste e fazendo ao mesmo tempo, isso vai ajudar bastante no seu aprendizado. Então essa é a dica que eu dou para vocês, esse é o aviso que eu dou para vocês. E vamos lá, né? Seguinte, eu vou dar um clique aqui embaixo no meu gerenciador de arquivos, porque é ele que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje. Vou dar um clique para ele poder abrir. E aí com ele aberto, eu quero vir aqui em este computador, certo? E aqui chegando em este computador é um lugar onde vocês mais vão conseguir ver informações sobre o PC de vocês. Uma dica importante é que pode acontecer de repente as abas de vocês não está aparecendo assim como o meu. Não se preocupa, você vem aqui embaixo desse xizinho, ó, e ele vai ter uma seta. Essa seta ele minimiza tudo que está aqui dentro, ó, e ele também maximiza ou restaura tudo que está aqui dentro, tá bom? Então, no momento eu vou deixar ela bem visível, vou deixar ele mostrando as três abas que a gente tem aqui, para que a gente consiga trabalhar com essas três abas e consiga aprender algumas coisas de dentro dela. Ok? Vamos lá. O que eu tenho aqui de informação? Desse lado aqui, eu tenho o que a gente pode chamar de raiz. E como raiz, a gente entende o seguinte, olha só, olha que coisa interessante. Eu tenho aqui as partes principais, e aí quando eu clico nelas, elas abrem outras partes, como se fosse uma raiz que vai ramificando. E aí quando eu clico nela, ele me abre outras partes, e eu vou clicando, ele vai abrindo mais, ó. Cada vez que eu vou clicando, ele vai abrindo mais, uma abaixo da outra, certo? E aí por isso que a gente chama ele de raiz, porque ele vai ramificando do mesmo jeito que uma raiz de uma árvore, de uma planta, né? Ela vai fazendo. Então, o processo é exatamente o mesmo, tá certo? E por isso que a gente dá o nome para ela de raiz. Só que do mesmo jeito que eu tenho acesso através da raiz, lembrando que pela raiz eu tenho somente um clique, já é o suficiente para poder abrir ou me mostrar as informações, vejam o seguinte, se eu clico na seta, ele abre as informações, porém essa tela principal não muda em nada. Isso se eu clicar na seta. Se eu permanecer clicando sempre na seta, ele não altera em nada. Agora vamos ver um formato diferente. Ao invés de clicar na seta, eu vou clicar no texto que está do lado dele, né? Por exemplo, eu tenho aqui a seta de documentos e ao invés de clicar na seta, eu vou clicar em documentos. E quando eu clico em documentos, aí sim, olha só a diferença. A página principal, ela se altera. Viram a diferença entre clicar na seta ou clicar no nome? Ah, mas nos dois casos ele vai me dar acesso às mesmas coisas? Sim, ó. Cliquei na seta, primeiro item é aulas, na minha parte principal o primeiro item também é aulas, e ó, são exatamente as mesmas pastas, ok? Então, se é o caso de você já saber aonde se encontra o seu arquivo, por exemplo, eu preciso de um arquivo que está dentro da minha pasta aulas, então o que eu faço? Venho aqui, ó, documentos, aulas, 2021 e pronto, já sei onde estão os meus arquivos. Isso vai dar um ganho de velocidade muito bom para vocês. Vocês vão conseguir chegar muito mais rápido a um local, caso você já saiba onde fica, tá bom? Se você já sabe onde seu arquivo está, nesse formato vai ser muito mais rápido. Ah, mas eu posso ir também pela parte principal? Pode. Você vai clicar em documentos. Nesse caso, você vai ter que dar dois cliques. Dois cliques em aulas, dois cliques em aula 2021 e pronto. Tenho acesso também aos meus arquivos. Tá bom? São dois formatos diferentes de se chegar ao mesmo lugar e cabe a você decidir qual dos dois formatos você vai achar mais rápido para poder encontrar os seus arquivos. Tá bom?
Então, se você tem mais velocidade em um formato, usa aquele formato. Eu prefiro vir pela raiz até chegar ao meu arquivo. Mas se o seu caso você acha melhor, mais intuitivo, visivelmente mais fácil, utilizando a página principal, também não tem problema, pode vir pela página principal. O importante é saber que existem as duas opções. E aí vamos lá. Agora que a gente sabe da existência da raiz e qual é a utilidade dela, é importante saber que aqui, em este computador, eu tenho algumas outras informações que são importantes. Essa daqui é a página principal, tá bom? Quando eu clico em página principal, em este computador, eu tenho acesso às principais pastas do computador. Por exemplo, área de trabalho. E o que é área de trabalho? É tudo isso que vocês estão vendo aqui na frente de vocês, agora nesse momento. Tudo isso chamamos de área de trabalho. Documentos é uma das páginas principais do sistema. Downloads também, imagens, música, objetos 3D e vídeos. Essas são pastas que são próprias do sistema. Elas não foram criadas por mim. Elas já vieram com o sistema que foi instalado no meu computador. Além dessas pastas principais, nós temos as unidades, os dispositivos. E esses dispositivos, eles não são só apenas dispositivos lógicos, como vocês estão vendo aí. Não é apenas um item lógico. Esse dispositivo disco local C e o unidade de DVD são dois aparelhos que estão dentro do nosso computador. O disco local C, ele é representado pelo HD. O HD é uma peça do computador onde armazena informações do computador. Então, todos os arquivos que nós visualizamos no nosso computador, eles estão em um lugar. E esse lugar é chamado de HD. Mas esse lugar, ele não é apenas um lugar lógico. Ou seja, não é apenas um lugar representado na minha tela. Ele é um local físico, tá? Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês a peça HD para vocês terem uma ideia do que ele realmente é. Ele é uma peça que fica no nosso computador. E unidade de CD DVD, ele também é uma parte física. Ele é o local onde você coloca o CD, né, ou um DVD. E naquele local físico, ele é representado aqui no nosso computador através desse símbolo que vocês estão vendo. Uma coisa que é muito interessante é que percebam que ele vai dando letras. Embora sejam nomes diferentes, mas ele vai dando letras. Ele começa lá com disco local C, disco local D. Se você colocar um pendrive, ele vai aparecer unidade E. Colocar outro pendrive, unidade F. Então C, D, F, G, H, I, J e assim ele vai. Por que não aparecem o A e o B? O A e o B eles sempre são destinados para unidades de disquete. Talvez você nem saiba o que é um disquete. Mas fica tranquilo, tá? Apesar de serem unidades antigas, os computadores de hoje ainda dão suporte. E pela própria história, né, disco local C, o HD como disco local C, acabou ficando tão conhecido que ele começa a contar o HD, a unidade HD, como sendo o C. E o A e o B é destinado para unidades de disquete. Então, sabendo disso, a gente já consegue compreender que aqui em cima são partes lógicas, e essas partes lógicas ficam dentro do nosso HD. O nosso HD e a unidade D são unidades físicas e também unidades lógicas. Elas tanto aparecem na tela do meu computador, como elas também são unidades físicas, ou seja, eu posso tocar nelas, tá? E aí, com essas informações, eu posso ter também outras informações sobre o meu computador. Então eu vou fazer o seguinte, para ter informações sobre o disco local C, eu vou dar um clique com o botão direito em cima dele e vou escolher a opção propriedades. Aí eu vou ter acesso às informações do meu HD. Vamos lá. E aí olha só quais são as informações que eu tenho sobre ele nesse momento. Eu tenho aqui, ó, espaço usado, 184 GB. Então, esse é o espaço que o meu sistema e os meus arquivos estão ocupando. Qual é o espaço que eu tenho livre? Eu tenho 280 GB livres. Se eu não quiser medir isso daqui, essa capacidade em gigas, eu tenho essa unidade de medida aqui em bytes. Ah, professor, mas eu não sei o que é bit, o que é byte, megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte, não sei o que é nada disso. Relaxa também,
fica tranquilo que um pouquinho para frente a gente vai ter essas informações. Ah, professor, você está falando muito um pouquinho para frente. Bom, a gente não tem como jogar todo o conteúdo de uma única vez, tá certo? Então, por isso, a gente vai aos poucos. A gente já deveria ter esse conteúdo do bit e do byte já em nossas mentes. Por enquanto, ele vai ser mais útil um pouquinho mais para frente, tá certo? Já está tudo programado e aí de repente um pouquinho mais para frente, quando você entender o que é bit, byte, megabyte, gigabyte, tudo isso, de repente, ó, te dá um estalo assim que você, agora eu entendi tudo que o professor falou antes. Pronto. É isso que pode acontecer, caso você não vá entendendo agora. Acredito eu que a gente está indo num passo a passo aqui que está sendo bem interessante e que você está conseguindo entender. Mas se não, um pouquinho para frente a gente vai tendo essas possibilidades de estalo aí e de repente a gente compreender tudo, tá? Eu preciso abrir margem para a gente poder conseguir explicar as coisas de uma forma que você consiga ir pegando o conteúdo daquele momento e mais um pouquinho do que você tinha antes. E juntando esse quebra-cabeça todo e montar um conteúdo bem legal aí na sua cabeça. Tá bom? Vamos lá. As informações que a gente tem aqui são informações físicas, né, de armazenamento. E aí é importante saber que o HD, ele é um local de armazenamento. É como se ele fosse um grande depósito, tá? E aí esse grande depósito vai servir para guardar um monte de arquivos. Quanto maior o tamanho do meu depósito, mais coisas eu posso guardar dentro dele. No meu caso aqui, ele é um HD de 464 GB. E aí esse HD de 464 GB, ele pode armazenar esse mesmo número de informações. Ah, mas será que eu teria alguma ferramenta que me ajudasse e tal, tudo mais? Olha só que interessante, ó. O próprio HD, se a gente vir aqui, ó, em ferramentas, ele tem duas opções importantes, uma para verificar erros, e ele vai ver se existe algum erro no nosso computador. Para exemplificar para vocês, deixa eu abrir aqui um programinha. Eu vou abrir esse programa para poder mostrar para vocês sobre isso, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá. Aqui ele. Pronto, temos os dois aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Essas opções aqui, essa verificação de erros, deixa eu pegar uma forma. Pronto, vamos lá. Nós temos um setor do HD. E um setor do HD, ele é composto por isso daqui. Dentro desse setor, nós temos alguns pequenos bloquinhos. E esses pequenos bloquinhos, eles são chamados de clusters. Eita, professor, o que é um cluster? Ou que danado de nome é esse, né? Por que eu nunca ouvi falar nesse negócio na minha vida? Tá, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para poder pegar uma ferramenta. Voltar ao que estava antes. E vamos lá. Opa. Pronto, vamos lá. O que é um cluster? Cluster. Um cluster, gente, ele é a menor unidade de medida de armazenamento do computador. E nesse local, esses pequenos locais que vocês estão vendo aqui, são onde ficam armazenadas informações. Só que às vezes pode acontecer de um desses clusters aqui terem algum tipo de erro, certo? E quando ele tem algum tipo de erro, ele fica danificado. E se ele fica danificado, o que pode acontecer, né? Se for o caso dele ficar danificado, o sistema pode não aparecer, pode não ser mostrado para vocês. Ou simplesmente o computador pode não ligar, enfim, podem acontecer vários fatores. Mas o mais comum é que a gente tenha alguns erros relacionados ao ligamento do computador, tá? Ao liga-desliga do computador, é o que pode muito acontecer. Vamos lá. Deixa eu só deixar isso aqui de um jeito que não vaze, que eu vou precisar usar aqui uma ferramenta para a gente entender melhor. Vamos lá. Em casos como esse, deixa eu pegar aqui um vermelho, pronto. Vamos lá. Em casos como esse, né, meu computador tá lento já e tal, tudo mais, imagina que isso daqui, ó, esses bloquinhos vermelhos são erros. E o que o
a verificação de erros ele faz? Ele encontra esses possíveis erros e tenta fazer correções. Só que essa função aqui ela é uma função bem, digamos que simples. Ela não é o melhor verificador que existe atualmente no mercado para poder corrigir esses erros. Mas quando os erros são erros simples, ele consegue fazer essas correções. Certo? Beleza, então o que que ele faz? Né? O que que essa verificação de erro ele faz? Ele corrige esses erros e caso ele não consiga corrigir esses erros, certo? Se for o caso dele não conseguir corrigir esses erros, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, se ele não conseguir corrigir, ele vai colocar uma tarja indicando que quando ele chegar nesse setor, ele deve pular para outro setor, certo? Quando ele não corrige, ele vai lá e coloca uma tarja dizendo assim, ó, não coloca nenhum arquivo, não coloca nada nesse lugar do galpão. Lembra que eu falei que o HD é como se ele fosse um grande galpão onde você pode, um grande armazém onde você pode guardar todos os seus arquivos, todas as suas coisas? Pronto. Então, nesse ponto, o verificador ele mostra, ó, nesse lugar você não pode guardar nada. Nesse ambiente, nessa parte do galpão, você não pode guardar nada. Tá bom? Então, quando tem aquele lugarzinho vermelho, ele está dizendo que realmente não serve para nada aquele lugar. E quando ele encontra um erro, mas ele não corrige, ele dá como interditado. E aí também dá a mesma mensagem dizendo que a gente não pode guardar nada. E graças a isso pode acontecer, ó, vocês estão vendo aqui, o meu HD ele é um HD de 500 GB, mas ele só tem 464 disponível. Em partes é por causa do fabricante, o fabricante na maioria das vezes ele nunca manda os 500 GB, mas pode ser que eu também tenha vários erros aqui. Ah, eu já mandei fazer correção? Ainda não, porque eu não precisei. Tá bom? Não houve essa necessidade. Posso mandar a qualquer momento? Pode, é só clicar em verificar e você vai conseguir fazer isso. Tá bom? Ok, e o que é esse desfragmentar a unidade? Bom, imagina o seguinte, tá? Para vocês entenderem direitinho aqui. Deixa eu voltar aqui, botar tudo branco, pronto. Imaginem o seguinte, isso daqui ó, é os lugares, as gavetas do armazém onde a gente vai guardar as nossas coisas, tá bom? E aí você vem guardando suas coisas. Olha só, você estava com dois programas abertos. Um era o Word, programinha de texto, e o outro era o PowerPoint, que é um programa para apresentações e slides. E aí você abriu o Word e aí você começou a criar coisas, você foi guardando. Aí você guardou o Word, Word, Word e Word. Você terminou, salvou, fechou e abriu agora o PowerPoint. Aí você começou PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Você salvou seu PowerPoint e voltou para o Word, ó. Word, Word, Word. Só que era o mesmo arquivo, mas vocês percebem que quando ele foi guardando nas gavetinhas, ele guardou uma parte do Word lá em cima, uma parte do Word aqui, o PowerPoint no meio? Pronto. Aí imagina agora, aí você foi fazendo ó, Word, PowerPoint, Word, PowerPoint e Word. O que você conseguiu? Você conseguiu fazer com que seu arquivo do Word estivesse em pedaços, fragmentado. E aí toda vez que você vai buscar esse arquivo, ele começa a buscar uma informação aqui. Quando ele precisa da informação de novo, ele vai pular para outro canto e para outro canto. Isso demora, leva tempo. E aí, para que isso seja mais rápido, a gente precisa fazer uma desfragmentação de disco. E aí, o que, que o computador ele faz? Ele pega tudo que é o Word e junta num canto só, certo? Ele vai lá, ó, pega esse aqui que é do Word e traz para cá. Pega esse que é do Word e traz para cá. E assim ele vai fazendo, ó. Certo? E aí, graças a isso, ó, vai ficando o Word tudo em um canto, PowerPoint tudo em outro canto. Isso vai tornar o seu computador mais rápido, tá bom? Então, isso aqui é outro item que é importante. Ferramentas que são importantes. Aqui em Hardware, ele mostra quais são as duas peças que estão instaladas no meu computador. Então, eu tenho aqui um HD de marca Samsung, está aqui Samsung 500 GB, e eu tenho um DVD, né, um aparelho de DVD instalado, um CD DVD instalado da TS Corp, tá bom? Aí a gente tem aqui compartilhamento,
que é onde a gente pode compartilhar pela rede, né? E aí todo mundo que estiver conectado à internet pode ter acesso ao meu computador e pegar informações. Ah, mas isso é inseguro. Sim e não. Você vai compartilhar somente com a sua rede, somente com quem está acessando seu roteador, e pode ser útil para você enviar e receber arquivos dentro da sua própria rede, como pastas, arquivos, fotos, vídeos, através da sua própria rede sem precisar da internet. Tá bom? Ok, e aí a gente tem aqui informações de segurança, que são as pessoas que estão conectadas ao meu computador, os usuários que estão no meu computador estão conectados. E aí a gente tem aqui alguns itens de versões anteriores que tiveram acesso ao meu computador, ou até mesmo histórico de arquivos e pontos de restauração. Ponto de restauração vai ficar para uma próxima aula nossa, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem, em caso de problema no computador, restaurar o computador e trazer de volta essas informações. Ok? Beleza, eu vou dar um ok aqui, fechar essa janelinha, não preciso salvar aquilo dali. E aí vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre arquivos agora. E aí para isso eu vou vir aqui em documentos, aulas, nas minhas aulas, 2021. Pronto. Eu tenho aqui um arquivo que eu vou querer me desfazer dele, tá? Mas antes eu vou criar um novo, criar uma pasta, tá? E essa pasta vai se chamar teste. Pronto. Ok. Primeiro, eu preciso compreender, gente, que a gente tem aqui a lixeira, e a lixeira, vou até esvaziar a minha, e a lixeira, ela serve para guardar itens que a gente não vai utilizar mais. E tem duas formas que são bem importantes para a gente. Primeira delas, a gente pode apagar um arquivo e ele não ser excluído permanentemente. Por exemplo, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui um vídeo, certo? E eu quero deletar esse vídeo. Aliás, vou deletar ele não, que ele é grande demais, isso vai fazer com que ele demore bastante. Então, eu vou utilizar um menorzinho aqui. Eu tenho aqui um arquivo, certo? E um arquivo de PowerPoint e eu quero apagar ele, eu quero tirar ele daqui, né? Eu quero fazer com que ele suma daqui. Para isso, basta que eu vá lá no meu teclado e aperte a tecla Delete. Se você está utilizando o computador, essa tecla Delete, ela fica lá perto das setinhas do seu teclado. Você vai encontrar acima das setinhas a tecla Delete. Se for em um notebook, normalmente ele está lá na parte de cima do canto direito, canto superior direito. Vai estar lá uma tecla com o nome Delete ou a tecla Del, tá bom? E aí, para poder fazer com que ela suma daqui, ó, eu vou clicar nele e vou apertar Delete agora nesse momento. Pronto, ele sumiu. Ah, mas ele foi apagado para sempre, eternamente, nunca mais vai aparecer? Não. Ele simplesmente veio para a lixeira. Como é que eu sei que ele veio para a lixeira? Antes minha lixeira estava com um símbolozinho de vazio e agora ele está com um símbolo de cheio. Ah, mas só por isso? Não. Vou dar 2 cliques nele aqui também, ó. E aí eu vou perceber que o meu arquivo na lixeira, ó, estou dentro da lixeira e o meu arquivo está aqui. Se eu der 2 cliques, eu consigo abrir esse arquivo? Infelizmente não. Se eu dou 2 cliques, ele só me dá a opção de restaurar ou de dar OK. E aí eu vou escolher a opção de restaurar. Ó. Restaurei. Ele sumiu da lixeira. Vou dar um OK. Vou fechar. E se ele sumiu da lixeira e eu cliquei em restaurar, é sinal que esse arquivo ele voltou para o local de origem dele, né? E aí eu vou vir aqui, ó. Tá aqui o meu arquivo. Tá bom? Ah, mas tem jeito de excluir, de apagar esse arquivo permanentemente? Sim. Para excluir permanentemente, aí ó, eu vou utilizar a tecla, o comando vai aparecer aí na tela aqui do meu ladinho, né? Vou colocar aqui, ó, Shift e Del. Se eu escolher o comando, né, Shift Delete, aí sim, dessa vez ele até me fez uma pergunta. Antes ele não fez, ele simplesmente tirou, simplesmente apagou dali. Dessa vez não, ó. Olha só o que ele me perguntou. Você tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente? Se eu disser que sim, essa pasta vai ser apagada permanentemente. Cliquei em sim. Ah, mas ele foi para a lixeira? Vamos conferir lá. Aqui, ó, lixeira permanece vazia. Vou dar 2 cliques para abrir e a lixeira permanece vazia.
indicando que o meu arquivo não está na lixeira, tá bom? Beleza, ok, vamos lá então. Agora que eu deletei o meu arquivo, é interessante sempre prestar atenção no seu tipo de arquivo, para de repente você não apagar algo que você queria que estivesse no seu computador. Nesse caso, a gente vai utilizar a aba Exibir. Eu vou dar um clique aqui em Exibir e clicando em Exibir eu tenho acesso aos formatos que eu posso exibir os meus arquivos. Por exemplo, eu gosto muito do formato detalhe, porque no formato detalhe ele me dá essa barra que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima. E nessa barra eu tenho acesso ao nome do arquivo, à data que ele foi modificado, ao tipo do arquivo e ao tamanho do arquivo. Ah, eu posso colocar mais informações? Pode. Se eu clicar com o botão direito, olha só, eu posso saber qual foi a data que ele foi criado, quem foi o autor, a categoria dele, a marca, o título, lá em caso de música, se forem músicas, né? Posso colocar um título, um autor, enfim. Tudo isso aqui são informações que ajudam você a saber exatamente qual é o arquivo que você está clicando. Então isso é muito útil, isso é muito importante, para de repente você não apagar um arquivo que você estava precisando, né? Então quando você for apagar, você vai ter a plena certeza, toda a convicção de que você está apagando o arquivo correto. Ah, mas só tem esse formato? Não. Vamos para outros formatos. Olha só, eu tenho aqui ícones médios, ele vai mostrar os ícones em um tamanho razoável. Eu tenho ícones grandes, um pouquinho maiores os ícones. Ícones extra grandes, ele já vai mostrar os ícones aí bem grandões. Eu tenho ícones pequenos, lista, conteúdo e eu tenho por blocos. Então eu tenho essas informações aqui. Além disso, eu posso escolher como eu vou classificar. Lembra que quando a gente teve uma aula sobre a área de trabalho, eu mostrei para vocês que clicando com o botão direito, a gente poderia vir classificar, escolher isso aqui? Né? O tipo, o tamanho, a data, pronto. A gente pode classificar nesse formato também. Só que o formato detalhes, ele já me dá essas informações, justamente por isso que eu prefiro ele. Porque aí eu consigo, ó, organizar por nome, né? Ele está aqui, ó, com a setinha para cima. Isso quer dizer que está por ordem alfabética, de A a Z. Mas se eu clicar de novo, ele vai colocar o contrário, certo? De Z até A. Vamos lá. Data de modificação. Ele está do mais recente para o mais antigo. Se eu clicar nele, ó, ele vai ficar do mais antigo para o mais recente. Bom, do mais antigo para o mais recente. Ou do mais recente para o mais antigo. Por tipo, ele vai colocar as pastas lá em cima e os arquivos lá para baixo. Por tamanho, ele vai colocar os arquivos maiores aqui em cima e os menores lá para baixo. Ou o contrário, certo? São informações que podem ser importantes, principalmente na hora que você estiver buscando um arquivo. Não lembra o nome, mas lembra a data que você criou? Pode utilizar esse formato. Não lembra o nome do arquivo, mas você lembra mais ou menos o tamanho que era o arquivo? Você pode vir aqui e escolher essa opção. Isso vai ser muito útil para quando vocês estiverem fazendo pesquisas também. Ok? Beleza, gente. E aí, agora que a gente já sabe movimentar os arquivos, a gente já sabe apagar, tirar os arquivos de um lugar, movimentar para o outro. Vamos lá. Dá para renomear um arquivo? Vou até criar de novo, tá, gente? Ó. Vou criar aqui, ó, teste. Vamos lá, eu quero modificar o nome da minha pasta. Criei uma pasta, essa pasta está vazia. Eu quero modificar o nome dela. E para modificar o nome dela, a gente tem duas formas. A primeira, um clique para selecionar no texto, tá? Um clique. Novamente, vejam que teve uma pausa entre elas. Se eu der dois cliques rápidos, ele vai abrir, né? Então eu dei um clique, pausa, outro clique. E aí eu consigo, ó, fazer as mudanças. Ao invés de teste, eu vou colocar aqui, ó, testando. Pronto, consegui mudar. Outra forma de se mudar, ó, é clicando com o botão direito e escolhendo a opção renomear. E aí eu consigo fazer a mudança. Ó. Teste. Pronto. Consegui fazer a mudança. Tá bom? Então a gente aprendeu a apagar, a restaurar, a excluir,
Aprendemos também a organizar os nossos arquivos, né? Seja eles por detalhes, ícones grandes, pequenos, conteúdo, lista, enfim, no formato que vocês quiserem. Vocês aprenderam também a renomear os arquivos. A gente aprendeu aqui também a organização através da página principal ou da ramificação, né? Aqui do lado pela raiz. Aprendemos informações importantes sobre o HD, sobre os discos, unidades lógicas. Então todo esse conteúdo ele é de extrema importância porque ele faz parte do uso do computador. À medida em que você vai usando o computador, você vai ter essa necessidade de utilizar ele. Ok, gente? Então, temos mais alguns conteúdos, mas eles vão ficar para a nossa próxima aula, do contrário, essa aula fica muito longa. Então a gente continua na nossa próxima aula. Até lá. Fui!